Boa noite a todos. Antes de começarmos a falar sobre fé, eu gostaria de fazer um convite a todos. Eu não sei se vocês sabem, mas está acontecendo em Goiânia a Semana Espírita de Goiânia. É uma atividade que começou há alguns anos atrás, onde a federação estrutura com algumas casas espíritas e os trabalhadores da federação vão a essas casas para ter um relacionamento entre federação e casas espíritas. Este ano, nós iremos, porque vai terminar no sábado agora, a Semana Espírita, nós iremos a aproximadamente 16 casas espíritas para que haja uma confraternização entre a Federação Espírita e as casas espíritas de Goiânia. E o tema da Semana Espírita também é muito instigante, é muito bom, porque é o Cristo Consolador, presença que acolhe. Então, isso é um tema maravilhoso e a receptividade está muito, muito boa nas casas espíritas. E aproveito para convidar a todos que o encerramento será no sábado agora, dia 4, às 19h30, na Federação Espírita do Estado de Goiás, onde haverá o acolhimento, uma confraternização de todos nós, haverá a palestra da presidente da federação, a Márcia Ramos, e haverá uma peça teatral muito bonita também, que vale a pena assistir. Peça rápida, e começa às 19h30, dia 4 de outubro. Todos estão convidados a participar. Obrigado pela atenção. Então vamos ao tema da noite de hoje. A fé que transporta montanhas, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa com alguns versículos de Mateus, quando Mateus relata um fato que ocorreu quando o povo, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou, quando Jesus foi ao encontro do povo, um homem se aproximou de Jesus e disse-lhe: Senhor, tem piedade do meu filho, ele que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vós? Até quando sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que ao mesmo tempo ficou são. Os discípulos, depois de tudo isso, aproximou-se de Jesus, depois de todo esse acontecimento, e perguntou a Jesus: por que, mestre, nós não tivemos a capacidade de curar o menino? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transportai-a daqui para ali, e ela transportaria, e nada vos seria impossível. Eu gosto muito desse final da fala de Jesus. E nada lhe seria impossível. E nós, analisando isso, nós vamos chegando à conclusão que, à medida que nós vamos nos esclarecendo, à medida que nós vamos conhecendo as verdades trazidas por Jesus, e à medida que nós vamos nos alinhando com as leis divinas, nós vamos conseguir fazer, começamos a conseguir fazer coisas que até nós duvidamos. E é isso que acontece. Porque muita gente fala assim: Jesus Cristo é espírito crístico, por isso ele fazia tantas curas. E isso tem um sentido. Porque no livro A Gênese, tem uma fala no capítulo 15 que diz o seguinte para nós: Jesus tinha o domínio completo sobre a matéria. Domínio completo sobre a matéria é muito interessante de ser analisado, porque à medida que nós vamos entendendo o mecanismo dos fluidos, à medida que nós começamos a entender que matéria é fluido condensado, e à medida que nós sabemos que nós, com o nosso pensamento, com a nossa boa vontade, com a confiança, com a fé no nosso Deus, que é Pai amoroso, nós conseguiremos fazer muitas coisas que hoje ainda nós não conseguimos, mas tudo é uma questão de processo. Por exemplo, os apóstolos, nesse fato
relatado em Mateus, eles não conseguiram curar aquela criança. Mas quantas casas nós conhecemos através de processos de desobsessão que resolvem problemas complexos com pessoas? E voltando lá na época de Jesus ainda, depois que Jesus foi crucificado, na casa do caminho, quantas curas foram realizadas pelos apóstolos, quantos ensinamentos, quanto acolhimento. Então, tudo é uma questão de nós nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. E com boa vontade e com fé nos nossos corações, nós haveremos de realizar fatos, coisas que muitas vezes duvidamos de nós mesmos. Então, e depois de tudo isso, né, os apóstolos continuaram fazendo tantas curas. Mãe de Jesus, né, quando ela foi morar em Éfeso, com João Evangelista, uma pequena casinha próxima ao lago de Genezaré, ela também lá acolhia inúmeras pessoas, centenas de pessoas diariamente se aproximavam daquela simples casinha para estar com Maria, mãe de Jesus, ouvir dela os ensinamentos trazidos pelo Mestre, e ela também fazia curas maravilhosas nesse período. E, narrado por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, uma das curas que ela fez a um leproso, antigamente eu pensava, antes de conhecer, por isso que é importante a gente estudar, eu pensava que o nome Mãe Santíssima havia sido dado pela Igreja Católica, né? Dá a entender, Mãe Santíssima, a gente pensa que é, né? Mas Humberto de Campos nos narra que esse nome foi dado por uma pessoa que foi curado pela Maria. Era um leproso que sofria muito com a doença e Maria o curou. Ele ajoelhou-se aos pés de Maria, beijou sua mãe e disse para ela: Mãe, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós. E daí começou, todas as pessoas que iam naquela região começou a falar Mãe Santíssima, e isso espalhou e até hoje a gente fala Maria, Mãe Santíssima. Só de curiosidade. Mas vamos entender o que é essa fé do tamanho do grão de mostarda que transporta as montanhas. E olha o que Kardec nos esclarece. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se deparam da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. São as resistências que nós encontramos no nosso dia a dia. São as dificuldades, a má vontade das pessoas, as dificuldades que nós mesmos criamos para nós através de momentos impensados das nossas vidas, que nós complicamos a nossa condição. Então, tudo isso são as montanhas que tem na nossa frente, são as barreiras que nós temos e que nós vamos conseguir removê-las com a nossa fé e com o nosso trabalho no bem. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A espiritualidade maior tenta nos ajudar de todas as formas. Cada um de nós, né, nós sabemos que existe, cada um de nós temos um mentor espiritual que está do nosso lado, tentando nos intuir e nos fortalecer para o trabalho no bem. Mas quando nós envolvemos na cegueira do fanatismo, quando nós envolvemos no nosso egoísmo, nós não temos tempo de ouvir as mensagens do alto através da intuição. Nós perdemos valiosas oportunidades de reajustamento, de removermos barreiras que existem entre nós e algumas pessoas que se consideram nossos adversários, ou nós consideramos adversário deles. Então, nós precisamos entender isso aqui. Como é que isso funciona? Cegueira do fanatismo. Fanatismo acontece quando a pessoa não tem conhecimento. Por isso é que nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus com propriedade, porque é através do conhecimento que nós vamos nos libertando do nosso fanatismo. Vamos citar uma pessoa do passado que não sei se poderia falar que ele era fanático, porque eu não vivi, eu não estava com ele naquela época, se eu estive, eu não lembro. Mas quando Saulo de Tarso
o doutor todo-poderoso do Sinédrio perseguia os cristãos em nome de defesa da lei mosaica, porque ele achava que a lei mosaica era a pura verdade, era a maior verdade existente. E ele achou que Jesus, o cristianismo, estava contradizendo a lei mosaica. E por isso ele perseguia com seu fanatismo ao judaísmo. Fanatismo. E quando ele começou a entender o cristianismo, quando ele começou a entender a grandeza de Jesus que apareceu para ele nas portas de Damasco, ele saiu da cegueira do fanatismo e se tornou o maior divulgador do cristianismo. Ele fez uma transformação, uma das maiores transformações que nós podemos falar que existiu na história. Porque ele se transformou em Saulo, o perseguidor dos cristãos, em Paulo, apóstolo, o perseguido. Porque quando ele se transformou no cristianismo, todos aqueles doutores do Sinédrio, todas aquelas pessoas também o perseguiam e também que acabou, inclusive, levando-o à morte. Então, tudo isso é que nós precisamos entender da grande mensagem de Jesus. Os preconceitos da rotina, o interesse material e o egoísmo, então, são coisas que nós precisamos trabalhar nas nossas imperfeições. E como é que nós vamos conseguir isso? Olha o que nos fala Kardec. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes coisas. Então, nós vamos vencendo os nossos obstáculos à medida que nós vamos adquirindo a fé robusta, à medida que nós vamos entendendo que nós somos espíritos imortais e acreditando em tudo isso, nós começamos a transformar a nossa vida. Nós começamos a pensar de forma diferente. Eu ouvi uma palestra do Arthur Valadares, quando eu estava no início do mês de Itumbiara fazer a palestra. Agora, domingo que vem, agora eu vou novamente a Itumbiara. E ele diz o seguinte, que na nossa trajetória de espírito imortal, onde nós estamos nos tornando cada dia mais perfeitos através do conhecimento e através da prática do bem, ele diz para nós o seguinte, se nós estamos andando numa certa linha reta de costumes que nós temos, de coisas que nós fazemos e vamos levando a nossa vida daquela forma, se nós entendermos um pouco a mensagem de Jesus e dermos uma guinada na nossa vida de apenas 1 grau, quando nós mudamos, nós estamos caminhando e nós movimentamos apenas 1 grau, parece que no começo nós não modificamos nada, não é isso? Se nós modificássemos 90 graus, aí sim, a gente está indo para cá, nós iríamos para cá. Na prática do bem que eu estou dizendo. Se nós movimentarmos apenas 1 grau, imagine a distância diferente que nós percorremos daqui 10, 20 anos. No começo é pequenininha a mudança, mas daqui 10, 20 anos. Imagine daqui 5 encarnações. Quanta diferença faz essa pequena mudança que nós tivemos nos nossos hábitos? Analisarmos algum hábito imperfeito que ainda temos e trabalharmos na mudança desse grau, desse hábito. Por exemplo, eu sou impaciente e tomo a decisão de que eu quero me tornar uma pessoa com paciência. Então eu começo a trabalhar no meu interior para que eu seja paciente. Quando as coisas vierem de forma trabalhada para mim, reflita um pouquinho, mantenha a serenidade, mantenha a calma. E vamos trabalhando a nossa paciência para que nós, no momento delicado dos nossos relacionamentos de reajustamento, nós saibamos calar na hora certa, nós saibamos ouvir na hora certa e saibamos falar de forma correta na hora certa, promovendo o trabalho no bem para os reajustamentos. Esse é o objetivo de nós adquirirmos essa fé robusta. E a fé robusta nós vamos adquiri-la sempre através da prática do bem. Olha o que o Emmanuel nos fala a respeito da fé. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce da própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus,
que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Todas as operações da existência, se desenvolve de algum modo sob a energia da fé. Então nós precisamos pensar sobre isso. E nós não vamos adquirir essa fé robusta, essa fé que nos dá essa vontade de melhorar, através da nossa inércia. Vou sentar na cadeira aqui e vou esperar que os Espíritos tragam essa fé para mim. Nós precisamos buscar essa fé. E nós buscaremos essa fé à medida que nós começamos a praticar a prática do bem nos nossos relacionamentos. À medida que eu começo a entender o Evangelho de Jesus, eu começo a sentir o Evangelho de Jesus e começo a praticar o Evangelho de Jesus. Hoje de manhã eu acordo muito cedo, né? Eu sou cabelo branco assim, acordo cedo, eu acordo em torno de 4h30, 5 horas da manhã. E sempre faço uma leitura de manhã para começar o meu dia de trabalho. E eu li eu abri uma página do livro Pão Nosso e caiu a respeito de agradecimento. E quando a gente pensa assim de gratidão, a gente fala muito em gratidão no Espiritismo, né? Temos que ser gratos ao Pai, temos que ser gratos à vida, temos que ser gratos. E eu sempre pensava que a gente só devia agradecer assim, com palavras, né? Acordo e vou lá, olho o sol nascer e falo gratidão, Senhor, por mais um dia de vida, gratidão por isso, gratidão por aquilo que eu recebi. E aí Emmanuel nos esclarece o seguinte: a gratidão que nós devemos ter para com o Pai é que nós façamos aos outros aquilo que nós recebemos e que nós somos gratos. Olha que raciocínio interessante. Eu fui abençoado em alguma coisa, por exemplo, eu estava doente, fui no médico, tomei o remédio adequado, a doença foi debelada e a minha vida segue. Então eu me curei de uma doença. E eu sou grato por isso. E como é que eu posso ser grato por isso? Através da prática do bem, através do esclarecimento, através de orientação, através do passe amigo, onde nós possamos levar também, com a fé robusta, a cura. Levar com a fé robusta o equilíbrio nas pessoas. É praticar o bem que nós recebemos. Eu achei isso muito interessante. O bem eterno, Deus, né? O bem eterno, é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós por intermédio de positiva esperança íntima. Olha que maravilhoso. A fé, o bem eterno é a luz para todos. Mas quando nós concentramos em nós por intermédio da positiva esperança íntima, porque a fé robusta está lá no Evangelho. A fé, mãe da esperança e da caridade. Então, quando nós concentramos essa luz através da nossa esperança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Nós temos mania de refletirmos, de falarmos das coisas ruins que acontecem no dia a dia. Quando eu e meu amigo Cícero, já trabalhamos em órgão de divulgação, né, de jornalismo, né, Cícero? As divulgações do jornalismo só traz coisas desastrosas. É só briga, desentendimento, morte, roubo. Você não vê falar assim, teve uma semana espírita que aconteceu isso, teve isso, aquela outra coisa. Vai ter uma feijoada beneficente lá no centrinho para que possa manter as obras assistenciais. Não, eles não divulgam isso. Mas divulga as coisas desastrosas que acontecem na vida. Que é o quê? Eles não falam do bem, eles só falam do mal. E quando você fala do mal, você está fazendo o quê? Alimentando o mal, está dando combustível para que ele se perpetue. Porque o mal é a ausência do bem. Então, quando nós começamos a falar do bem, e olharmos o bem nas pessoas, e olharmos as coisas boas, nós vamos mudando a nossa vida, porque nós deixamos de observar
as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Nós não deixamos que elas se ampliem a ponto de nos desesperarmos. Esses dias para trás, a minha esposa, né, fica vendo muito jornal, rede social, esses negócios, e ela veio falar para mim, bem, esse negócio do mundo, essas guerras, esse negócio, estavam... E os repórteres gostam de falar, né? Trump falou isso, Putin falou aquilo, Xi Jinping falou aquilo outro. Isso não pode caminhar para uma guerra nuclear e acabar com a Terra? Eu virei para ela e falei, poder pode, meu amor, mas você está esquecendo de uma coisa muito importante. Quem é o governador do planeta Terra, segundo Emmanuel? É Jesus. Jesus que é o espírito crítico há mais de 4 bilhões de anos. Ele já era espírito crítico. E nós vamos pensar que um homem ignorante como nós vai destruir um planeta que ele criou? É uma insanidade pensarmos isso. É claro que nós devemos contribuir com os nossos pensamentos, com as nossas orações, para que haja uma harmonização das partes. Darmos a nossa contribuição mental para melhorar a qualidade de vida do mundo mais rapidamente, para que o mundo se transforme em regeneração mais rapidamente. Isso nós podemos fazer, mas nos preocuparmos do ponto de vista que a Terra pode acabar por um gesto de um homem, sendo que existe um governador do orbe chamado Jesus Cristo, que está sintonizado diuturnamente com Deus, nós acharmos que nós sabemos mais que Jesus? Não. É uma insanidade. Então nós precisamos ter confiança em tudo isso e darmos a nossa contribuição sempre falando do bem. Olharmos sempre o bem em torno de nós e não as coisas ruins. Olharmos o que acontece de bom, olharmos o que as pessoas têm de bom nos seus corações. Muitas vezes eu ouvi um outro exemplo, né, do meio espírita. Uma pessoa falando que não gostava de um determinado orador famoso aí, que já desencarnou recentemente. Ele era muito bom, mas tinha uma coisa nele que ele não gostava. Eu falei, o que é? Eu não sei, mas tem um negócio que eu não gosto. Falando do Divaldo Pereira Franco, um amigo meu espírita. Não gosto do Divaldo. Quer dizer, o Divaldo, com todo o trabalho maravilhoso que ele fez lá na Mansão do Caminho, acolheu, ele adotou mais de 600 crianças e deu formação para todas elas. Ele distribuía aproximadamente de 3 a 5 mil refeições diariamente na Mansão do Caminho. E a pessoa que às vezes não faz, não sei o que ela faz assim de tão grande, achar, assim, ver um cisco no olho do Divaldo. E não ver a trave no olho dele. Nós precisamos pensar nas boas coisas que as pessoas fazem. Porque à medida que nós pensamos nas boas coisas vêm até nós. Se nós fomentamos as coisas ruins virão até nós através da lei de afinidade. Nós vamos atrair as coisas ruins que nós pensamos. Mudemos o nosso tônus mental para que possamos atrair o que existe de bom nas pessoas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec continua. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença de dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Cada religião tem seu dogma de fé, seu dogma especial, né? Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Você tem que acreditar em Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Quer dizer, é uma fé cega, né? Acreditar em Deus porque nós estamos falando que Ele é Deus. Sob esse aspecto, a fé pode ser cega. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou tal crença particular. Quando nós aprendemos as verdades espirituais básicas, que foram trazidas por Jesus, é que nós vamos adquirindo essa fé robusta. Não é a fé que compete procurar as pessoas, nos procurar. É eles que cumprem ir ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Se nós buscarmos a fé com sinceridade nos nossos corações, procurando olhar a vida do que ela tem de belo e de bom, e esquecendo de observar e comentar a respeito das coisas ruins que acontecem na vida, nós vamos encontrar essa fé robusta. Fé, mãe da esperança e da caridade, é uma mensagem do meu xará, o Espírito José, o Espírito protetor, né?
Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável: fé, esperança e caridade. As coisas vão em cadeia, estão interligadas. Como é que nós vamos praticar a caridade se nós não temos fé? Como é que nós vamos praticar caridade se nós não temos esperança? Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Não é a nossa fé que faz com que nós tenhamos essa confiança nos ensinamentos de Jesus? E à medida que nós vamos estudando esses ensinamentos, nós vamos entendendo tanta lógica que existe nos ensinamentos de Jesus, principalmente quando nós os estudamos com a chave que os Espíritos Superiores trouxeram para nós, que é o Espiritismo. Quando nós olhamos os ensinamentos, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, se nós pensarmos em apenas uma vida, como é que pode ser bem-aventurado o aflito, gente? Tem gente que nasce e desencarna sofrendo a vida inteira. Se fosse só uma vida, como é que poderia ser uma bem-aventurança isso? Então, nós precisamos entender. Se não tiverdes fé, que esperareis da vida? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? As três virtudes divinas que refletem no homem. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Se nós estamos pensando na nossa regeneração, como é que nós vamos trabalhar na nossa reforma íntima para nos regenerarmos, se nós não tivermos confiança em tudo isso que nós estudamos na doutrina espírita, em todo o conhecimento que nós adquirimos nos ensinamentos de Jesus, que traz para nós essa fé robusta, né, que é a base da nossa regeneração. Se nós não tivermos fé num futuro melhor, por que nós vamos trabalhar no bem? Preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto a mais ligeira dúvida abalar, às vezes bate a dúvida na nossa mente. E se nós começarmos a ficar abalados com a dúvida, se nós perdermos essa fé, não tivermos esperança no futuro melhor, o que vai ser de nós? Por isso é que nós vemos as desgraças acontecendo, porque as pessoas perdem a fé, não têm esperança, e pensam que uma contrariedade na vida destruiu a vida delas e elas se suicidam por causa disso. Nós precisamos entender que a vida continua. E quem nos ensinou que a vida continua? Jesus, né? Jesus, quando foi crucificado, ele apareceu para os apóstolos, ele apareceu para Maria de Magdala, apareceu para alguns discípulos que estavam indo para Emaús, apareceu para várias pessoas. Muita gente pensa, muitas escolas religiosas falam que Jesus virá, né? Eu falo para todo mundo, Jesus não virá. Jesus já está aqui conosco. Jesus está conosco diuturnamente, nos esperando de braços abertos. Quer que eu cite algumas pessoas que ele recebeu de braços abertos? Joana de Cusa, está narrado no livro Boa Nova, de Humberto Campos, que hoje Joana de Cusa é Joana de Anjos, a mentora do Divaldo. Outro que Jesus recebeu, Paulo Apóstolo, que era o perseguidor dos cristãos, se converteu e foi recebido por Jesus. Estevão e o grande amor da sua vida, Abigail. Então, Jesus está conosco o tempo todo e nos aguarda com os braços abertos. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Estarei com vocês todo o tempo. Não é só hoje, não é só amanhã. Todo o tempo estará conosco. E tem gente que duvida disso ainda. Por isso é que nós precisamos refletir nas nossas vidas. Nós precisamos entender a grande necessidade dessa fé robusta. Amai a Deus, isso é que é fé robusta, está lá no Evangelho. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Por que nós vamos amar Deus? Se nós sabemos que Jesus
nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E os ensinamentos dele nos diz que Deus é Pai amoroso. Então nós precisamos acreditar nisso. E essa crença de que Deus é Pai amoroso, que vai nos orientar e nos fortalecer no bem, nos criou simples e ignorantes, mas que nós seremos espíritos felizes, perfeitos um dia, e isso nos dá uma fé robusta. Seguir os nossos conselhos dos bons espíritos, mas compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimentos. Os milagres são obras da fé. Nós precisamos adquirir essa fé robusta. E ela é adquirida, ela é conquistada. Ela não vem por acaso nas nossas vidas. O tempo meu está meio curtinho, deixa eu dar uma agilizada. Quando falei de Joana de Cusa, que foi recebida por Jesus, quando ela estava, ela foi, se converteu no cristianismo, seu marido morreu, ela trabalhou, ela era muito rica naquela época, mas o marido perdeu tudo no jogo, e ficou louco e morreu. E ela foi ter que trabalhar para sustentar o filho, ela foi ser doméstica das ex-amigas dela. Essa é a história. Mas ela foi levada porque ela era cristã, foi levada para o circo, lá para ser queimada na fogueira. E quando ela teve uma conversa com Jesus, e Jesus disse para ela assim, que ela teria que seguir a vida com todos os recursos que ela já havia recebido, e que ela tivesse fé, que fosse fiel a Deus. E ela assim o fez, foi fiel a Deus. E quando ela estava para ser queimada na cruz, com todo aquele sofrimento, as labaredas já começando a queimar seu corpo, um dos algozes vira para ela e diz assim: o teu Jesus só te ensinou a morrer por ele? E ela olha para ele, para aquele algoz, com serenidade e diz: não apenas a morrer por ele, mas ensinou-me também a te amar. Essa é a fé que faz com que nós mudemos a nossa forma de mudar. Olha a grandeza dessa mulher. E quando ela estava nos últimos estertores, sentindo realmente o seu espírito sair do corpo, Jesus bate o seu ombro: venha, Joana, eu estou aqui. Esse é um exemplo que Jesus está conosco, recebendo, narrado por Humberto de Campos. E no livro Paulo e Estevão também, Jesus recebe Paulo apóstolo no final do livro. Quem não leu o livro, vale a pena ler, porque é maravilhoso o livro. Então que nós, meus irmãos, possamos todos, fortalecidos no conhecimento. Nós precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus, porque é fortalecido. É o conhecimento que nos liberta da ignorância, que nos liberta dos erros do passado, porque nós cometemos muito mais erros por ignorância do que por maldade. E à medida que nós vamos conhecendo, nós erramos menos. É por isso que nós precisamos, fortalecidos no conhecimento, disponibilizado pela doutrina dos Espíritos, e movidos pela nossa vontade e nosso livre-arbítrio, instalar no templo sagrado de nossos corações essas três virtudes: fé, esperança e caridade. Que Jesus nos abençoe e proteja, e que tenhamos um excelente final de semana e sucesso em todas as atividades na nossa casa espírita, porque eu me considero já aqui da nossa casa espírita. Que eu venho aqui, eu chego, sento ali, eu sinto uma harmonia tão gostosa que eu gosto de vir aqui. Aliás, as casas espíritas que eu vou, graças a Deus, são todas muito bem iluminadas pela espiritualidade maior. Obrigado pela atenção de todos, tenham um excelente final de semana. Que assim seja.